E aí, meus amigos desenvolvedores, tudo bem com vocês? Joemil aqui para apresentar para vocês mais uma ferramenta, dessa vez para auxiliar vocês na exportação dos seus forms, tanto VCL, FMX ou LCL, né, para D2Bridge, tá? Então, com essa ferramenta aqui, a sua produtividade aí na hora da exportação dos forms vai ficar muito além do que você espera aí, ok? Vamos ver como que funciona? Eu tenho aqui um projeto VCL, um projeto simples que eu fiz de demonstração. Tem alguns componentes, esse é a forma principal. Vocês podem ver que ele ainda não tem nenhuma característica aqui do D2Bridge, né? A classe é tform, temos aqui a variável. Para chamar os forms ele usa o create e o free and new aqui quando volta, né? Para limpar o form. Form médio, form complexo. Aqui no form simples eu tenho alguns componentes. Tenho aqui um dbgrid, um data source e um client dataset. E aqui um dbgrid. O que tem nesse form aqui? Ó? No onCreate dele, ele só abre o dataset e popula ele. Aqui no popule dataset, nessa procedure aqui, ele vai só preencher lá alguns dados, né? Esse código aqui eu copiei lá do projeto de demonstração DataTable que o Thales colocou lá no D2Bridge. Form médio, mais alguns componentes. Form complexo aqui, ó, mais componentes ainda. Aqui um page control com outro page control dentro, né? Um panel com vários buttons, ok? E vamos executar esse projeto aqui só para a gente ver como que ele funciona. Form principal, form simples, abriu aqui com as tabelas, um combo, form médio aqui, ó, panel, alguns componentes, um group box, um page control, o form complexo aqui, ó, mais componentes, né? O meu page control aqui com várias abas e aqui outro page control dentro, um panel. E agora vamos ver aqui, ó, quais são esses projetos. Esse aqui é o meu projeto VCL simples, né? Só para demonstração. Esse aqui eu criei um projeto novo lá no D2Bridge, mas sem o template. E depois eu adicionei essas units aqui a esse projeto. Só que o D2Bridge não funciona ainda porque as units aqui, né? Os forms ainda não foram exportados, né? E aqui o meu exportador. Vamos ver como que esse exportador aí funciona, né? Vou deixar aberto aqui o projeto, só para a gente ver que na hora que eu fechar aqui o meu exportador, ele vai acusar aqui que foi modificado esse arquivo, ok? Então vamos lá executar esse projeto aqui. Aqui você configura o nome do seu projeto, o tipo dele, qual projeto que você quer, a pasta onde estão os arquivos do seu projeto, né, onde estão os arquivos DFM, que daí o exportador ele vai ler todos os seus DFM e vai processar um por um, ok? Para fazer a conversão dele para o D2Bridge. Aqui é a pasta onde você instalou o seu D2Bridge, o nome do template master do template page. Como eu criei um projeto lá sem usar template, eu deixo marcada essa opção aqui, ó. Mesmo que tenha aqui os nomes aqui, ele não vai usar o template, ok? Então, se eu desmarcar, ele vai usar template. Se eu marcar, não usa template. E vamos ver aqui o que acontece aqui dentro agora, né? Vamos listar os forms. Aqui está os forms, né? Do seu projeto aqui, que estão nessa pasta. Então, ele achou todos esses forms, né? Ele vai localizar os forms ali nas subpastas também, vai criar aqui, né, no Triview aqui, ele vai criar, vai colocar aqui para você, né, listar aqui para você o nome de todos DFM, e vamos ver como que é o processamento desses arquivos, ó. Como tem pouco arquivo, olha só a velocidade com que ele processa todos eles, ó. Cliquei, ok. Processou aqui, ó, 7 forms, não deixou de exportar, né? Por algum
motivo, ou o form já, a Unity já está exportada ou não, ele não irá exportar de novo, né? E quando ele não processou por algum outro motivo, não conseguiu ler, deu algum problema, alguma coisa, se o form não foi processado. E aqui ele colocou OK em todos os forms que já foram processados aqui, ó, ok? Fechando aqui, quando a gente voltar para o Delphi, o Delphi vai reclamar lá que as unidades foram alteradas. Aqui, ó, foram alteradas. Agora vamos ver quais foram essas alterações, né? No uses, ele adicionou aqui, ó, D2Bridge Forms e mudou a classe do tform para D2Bridge. Adicionou aqui em Protected as procedures de exportação do D2Bridge com a variável de definição aqui, né? Se está definido aqui, ele vai executar isso aqui. Por que eu coloquei dessa forma aqui? Porque se você não quiser usar o D2Bridge aqui, então ele não precisa executar esses comandos aqui, tá? Criou, ao invés do var, né? Criou uma function e colocou um if não def na nossa var aqui, ó. Na seção implementation, ele adicionou aqui, ó, mais algumas unidades do D2Bridge, ok? Criou para mim a função que dá o retorno da instância do form. No botão 1 clique que tinha o create, ele colocou aqui, ó, se não está definido essa diretiva aqui, né, de compilação D2Bridge, ele faz o create normal do seu form, o create normal da VCL, né? E se tiver definido o D2Bridge, ele executa o create instance, ok? Dá o show modal e se não tiver o D2Bridge, ele automaticamente dá um free and new no seu form. No D2Bridge não precisa dar free and new, né, porque ele destrói os forms automaticamente. Mesma coisa aqui com o form médio, se não tiver o D2Bridge o create, se tiver o D2Bridge o create instance, e no form complexo também a mesma coisa, ok? E aqui embaixo ele criou para mim aqui, ó, as units, as procedures, né, de exportação, de inicialização dos controles e de renderização. E aqui na unit de exportação, o que ele fez? Ele criou para mim aqui, ó, a exportação de todos os componentes ali que estava na tela, né? Então eu tenho aqui, ó, 3 buttons, um T-image. Então ele criou aqui, ó, os buttons, o image, né? Aqui no init controls depois você pode alterar de acordo com o que você precisa, e no render também você pode alterar de acordo com o que você precisa, ok? E aqui na exportação você faz o teste lá no D2Bridge, lá na web, e aí você verifica se precisa ajustar alguma coisa aqui, tá? Ele fez uma exportação aqui meio padrão, apesar que ele colocou aqui, ó, o tamanho de acordo, né, com o width lá de cada componente, ok? O form simples, ele adicionou aqui também, ó, D2Bridge form, D2Bridge, criou protected aqui, né, as procedures que precisa para o D2Bridge, function. Aqui você pode ver que ele ficou cinza, né, por causa da diretiva de compilação, tá? Criou a minha função para retornar a instância do form. Não mexeu aqui, ó, no meu form create porque não teve necessidade, e não mexeu também no meu populi dataset porque não teve necessidade. Mas ele criou aqui para baixo, ó, todas as procedures que são necessárias para exportar o meu form. Colocou todos os componentes, ó, edit 1, edit 2, combo box, dbgrid. Criou também aqui a procedure do init controls e do render. No form complexo, que tem muito mais componentes, né? O que ele fez aqui, ó? Vamos lá no comecinho, D2Bridge, mudou para D2Bridge aqui na classe do form, as procedures do D2Bridge, a variável, aqui também a function. Não mexeu na minha exportação aqui, ó, porque não há necessidade. E aqui embaixo, ele fez a exportação, edit 1, combo box,
checkbox, edit, checkbox. Exportou meu page control com as tabs, essa tab com outra page control dentro, com algumas tabs, né? E agora vamos ver como ficou o nosso projeto no D2 Bridge, né? A gente viu ele na VCL, agora vamos ver no D2 Bridge. Vamos executar. Aqui está executando o server. Localhost 8000. E aqui está o nosso form exportadinho para a web. Form simples. Aqui está o meu dbgrid. Meus edit. Meu form médio aqui, ó, com mais componentes, com a minha page control. E aqui o meu form complexo, né, que é o form que tem mais componentes. Eu tenho aqui o page control e essa aba com outro page control dentro. Ok, pessoal? Então esse é o exportador, o JK Export Forms, né? Para você pegar o seu projeto desktop e exportar ele para o D2 Bridge, ok? Então, pessoal, até a próxima.